Deixar aqui o meu boa noite, né? A doutora Ana de Paula de Oliveira, defensora pública aqui da nossa cidade de São José dos Campos. A Cristiane, conhecido como Cris da Guarda, né? Então sejam muitos bem-vindas, né? Através dessa live, diante da pandemia, né? Temos que fazer dessa forma, não tem outro jeito, né? E também já dar os parabéns aí a vocês, aí o mês da mulher, né? O mês de vocês, o mês da mulher. E também dar aqui meus parabéns à vereadora Amélia, à vereadora Dulce Rita, à Juliana Fraga, por essa reunião, aqui a bancada feminina aqui dessa reunião para falar aí então da questão do Dia da Mulher, da questão do combate à violência contra as mulheres. Eu até estava aqui semana passada, viu, doutora? Semana passada teve aqui uma reunião com a delegada Rose, também deputada, né? Deputada também, ela aqui falou bastante, que eu pude ficar até o final. Hoje eu não vou conseguir, eu tenho reunião também agora no meu gabinete, não vou conseguir ficar. Eu até estava falando com ela, eu não sabia, né, os dados ainda, no dia de hoje, mesmo com esse trabalho que vocês fazem ainda, né, a nossa cidade, ela registrou aí, teve 1.881 boletins de ocorrência, né, ainda diria uma quantidade muito elevada, né, ainda alta, e 991 medidas protetivas foram solicitadas no ano de 2020, né, e do ano de 2021 já começou também, 247 boletins e 160 medidas protetivas, né, aí de violência contra as mulheres. Mesmo no dia de hoje ainda, que tanta informação tem, ainda isso, infelizmente, acontece. A Defensoria Pública tem um papel muito importante, né, na sociedade, na nossa cidade, onde as mulheres, né, procuram, principalmente aí quando a questão assistencial jurídica que vocês fazem. Eu mesmo tenho um gabinete lá na minha região sul. Sou bastante solicitado lá, viu, lá do lado do Campos Alemães, Dom Pedro, uma região que eu trabalho bastante. E eu recebo bastante de mulheres lá, e eu encaminho, inclusive, para a Defensoria Pública. Vocês fazem um trabalho brilhante e ajudam essas pessoas que não têm condições, né? Realmente que não têm condições. E a questão aí da Guarda Municipal, através aí da Cris, né, Cris, que faz o trabalho de visita nas famílias, visitando para ver realmente está sendo cumprido aí, de fato, a lei. Então, aí, eu só tenho aí agradecer o trabalho de vocês, contem também sempre com a Câmara Municipal, essa parceria, né, que puder fazer, vamos fazer também para poder ajudar. E aqui, temos aqui a bancada feminina, né, que está aqui cobrando dos vereadores, para poder que nossa cidade possa diminuir cada vez mais, né, questão de violência contra as mulheres, que ainda, né, acontece, que é um absurdo, mas infelizmente tem aumentado, né, por causa da pandemia, tem aumentado mais ainda. Então imagina se não tivesse aí vocês aí para poder defender, tá bom, gente? Era isso, e eu peço desculpa, tá? Porque eu tenho reunião com o presidente da Federação Paulista agora. Também vai ser através de vídeo no meu gabinete, sobre o futebol que vai parar, e eu, como eu também tenho esse trabalho, então, Mélia, eu queria muito poder ficar, mas eu não consigo ficar, justamente porque eu tenho reunião nesse momento também, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Um abraço a vocês aí. Eu vou passar para a Mélia aqui, para a Mélia, né? Para a Mélia a palavra, depois eles vão continuar tocando, tá bom? Um abraço. Boa noite, então, dando continuidade aí nós fizemos esse mês de março essas duas propostas. Nós estamos na luta pela Delegacia 24 horas, é uma pauta que a Câmara Municipal assumiu. Nós devemos, depois que passar essa pandemia, ir até São Paulo, lutar pela Delegacia 24 horas. E eu queria, então, dando continuidade, passar, então, para a doutora Ana Paula de Oliveira. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Com a palavra, depois passo para a Cris. Bom, boa noite, então, vereadora Ana, Amélia, né, as demais vereadoras, aos vereadores que não puderam estar presentes. Confesso que lamento um pouco, né, me dá um pouco a sensação de estarmos falando um pouco do mesmo para nós mesmas, né, porque quando a gente fala de violência contra a mulher para nós mulheres, a gente sabe o que é isso, né, muitas já vivenciaram na pele, quem não vivenciou conhece, né, mas eu acho que a gente tem que continuar falando, né, a gente precisa continuar falando. E, né, o convite da Ana Amélia
veio para falar, então, sobre a questão do feminicídio, né? Vou tentar ser breve, até por conta do horário, mas fico totalmente à disposição, né? Então, falar de feminicídio nesse momento, né, é um assunto muito delicado, é um assunto muito sofrido, porque a gente falar de mulheres que morrem pelo simples fato de serem mulheres e não há qualquer outro motivo, né? Mulheres que morrem assassinadas por aquelas que elas acreditavam que deveriam amá-las, assim como cuidar delas próprias e de seus próprios filhos. Numa pesquisa divulgada pelo Ministério Público de São Paulo, denominada Raio-X do Feminicídio em São Paulo, revelou que o feminicídio é praticado por pessoas conhecidas da vítima, que o principal motivo das mortes de mulheres é a separação ou o pedido de rompimento não aceito por parte do seu agressor, ciúmes e posse. E, por fim, a análise das denúncias ofertadas pelo Ministério Público de São Paulo e divulgadas por meio da pesquisa acima, revelou ainda que o agressor usa instrumentos caseiros para a prática desses crimes, como facas, ferramentas, materiais de construção, etc. A análise desses dados, né, revelam que as mulheres no Brasil morrem somente pelo fato de serem mulheres, que o Estado brasileiro falha no dever geral de proteção, que as mulheres sofrem violências perpetradas principalmente no contexto de relações íntimas de afetos, de que a casa, a residência, ainda é o principal local em que a mulher sofre violência, que houve um acréscimo no uso de arma de fogo para a prática de feminicídios íntimos, né? Então, nesse momento aí que se discute até armamento, né, e uma maior disponibilidade de armas para a população, a gente entra em conflito com esse tipo de dado, né, que vem aumentando o uso de armas para a prática de feminicídio. E que nesse ambiente doméstico violento, a facilitação da disponibilização de um meio ou de instrumento de maior letalidade, como o caso da arma de fogo, pode também aumentar o número de mortes de mulheres. E se não bastasse, então, né, todas as dores e mazelas que a gente vem enfrentado e vivido aí por conta da pandemia de Covid, ainda a gente precisa lidar com um efetivo aumento de número de feminicídios nesse período, né, de distanciamento, isolamento, por vezes solidão. É isso porque os impactos sociais e econômicos da pandemia de coronavírus são diferentes para homens e mulheres, né? Especialistas e organizações alertam que é preciso levar em conta essas diferenças na hora de se pensar as respostas para essa emergência global. No Brasil, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, estão em grupos mais vulneráveis aos efeitos da crise. Né? Para quem acompanha o desdobramento da situação de violência contra a mulher no país, podemos verificar que os crimes de feminicídio cresceram quase 2% no primeiro semestre de 2020, totalizando 648 casos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nos meses mais críticos da pandemia, né, do ano passado, entre março e abril, a alta foi maior ainda. Em São Paulo, o número de mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros subiu 41,4% no período. Aliás, São Paulo é o estado com os piores índices entre os 5 com 200 casos de feminicídio, 384 de tentativa e 118 de estupro. Os dados gerados pelo estudo foram maiores que os números oficiais. O mesmo aconteceu também tanto no estado do Pernambuco quanto no estado do Ceará, onde foram registrados 74% mais feminicídios, né, do que o próprio governo registrou. Segundo estudo divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança durante a pandemia, por dia são registrados 5 casos de violência contra mulheres. Feminicídios e violência contra a mulher ocupam o 3º lugar entre os registros, né, feitos por essa rede, atrás apenas de eventos com armas de fogo e ações policiais, né? Então, num ranking aí de todos os crimes que vêm sendo cometidos e praticados durante a pandemia, a gente pensar que feminicídios estão em 3º lugar, a gente está falando de números muito altos e muito alarmantes. O levantamento mostra que 449 mulheres foram mortas por serem mulheres. Em 58% dos casos de feminicídio e 66% dos casos de agressão, os criminosos ainda eram os próprios companheiros da vítima. Infelizmente, né, a pandemia está longe do seu fim, e aí, como agente política, né, a gente precisa começar, então, a pensar
em soluções para esses casos, né? Precisamos, então, reformular os mecanismos tradicionais de resposta à violência de gênero, adotando canais alternativos de comunicação, como foi feito, por exemplo, com o boletim de ocorrência eletrônico, né? Foi um ganho muito grande para as mulheres, né? Os aplicativos que hoje em dia existem, que elas conseguem fazer esse tipo de denúncia, mas a gente precisa pensar isso não só numa esfera nacional, numa esfera estadual, mas também numa esfera municipal, né? Porque as comunicações precisam ser mais rápidas, mais efetivas. E até no sentido da fala da vereadora Ana Amélia, nessa questão da delegacia, a gente sempre pensa, por que não 24 horas? Por que não, principalmente aos finais de semana, que é quando realmente acontece esse grande número de violência contra as mulheres, porque é quando as famílias estão em casa, né, onde toda a família se reúne, porque as pessoas não saem para trabalhar efetivamente, né? Então é quando acontece, assim como são nas festas de final de ano, há uma maior proximidade, há uma maior relação entre, né, todos aqueles familiares. E a gente também precisa promover o fortalecimento de redes comunitárias para ampliar os meios de denúncia, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres têm muita dificuldade ainda para denunciar. Como defensora pública, a gente tem percebido aí durante a pandemia uma grande dificuldade das mulheres chegarem até nós, né? A gente vê que elas têm medo, elas não sabem como, né? Infelizmente, a instituição está de portas fechadas, em especial nessa fase vermelha, né? E acho que tem assim que tem que ser, mas a gente precisa pensar em como essas mulheres vão nos buscar e buscar qualquer outro serviço de acolhimento, né? E a rede conseguir conversar de uma forma mais efetiva, né? Que se essa mulher não conseguir entrar pela defensoria, que consiga entrar então pelo judiciário, pelo Ministério Público, pela delegacia, pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar, pelo caminho que for mais fácil para ela, mais próximo a ela, mais real a ela, né? Que qualquer lugar que ela busque ajuda, ela vai ser atendida por toda essa rede. E medidas de proteção no âmbito do período de restrições de confinamento e mobilidade. Da mesma forma, assegurar a disponibilidade de abrigos e abrigos para as mulheres vítimas de violência doméstica, onde existam condições para a adoção de medidas de prevenção do contágio, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa pensar, como fazer o isolamento, né, dentro desses lugares de segurança para essas mulheres, né, mulheres que vêm de outros lugares, tiveram contato com outras pessoas, como assegurar a sua saúde, a saúde dos seus filhos nesse espaço que nesse momento vai ser tão essencial e primordial para essas mulheres em situação de violência. Precisamos elaborar, então, protocolos de atendimento, fortalecer a capacidade dos agentes de segurança e atores da justiça envolvidos na investigação e punição dos atos de violência doméstica, bem como realizar a distribuição de materiais de orientação sobre o tratamento desses casos em todas as instituições do Estado. E a gente precisa disso porque a gente não tem como garantir para uma mulher que consiga, por exemplo, uma medida protetiva, que ela vá ter uma segurança 24 horas. Aliás, não é esse o sentido de uma medida, né? O poder estatal, ele deveria ser suficiente a afastar o seu agressor de fato, né? Mas hoje a gente sabe que não é isso, então a mulher, mesmo com uma medida protetiva, ela ainda se sente muito insegura e, infelizmente, ela ainda continua né, sobre risco. Então, a gente precisa pensar, inclusive, como acolher, né? A gente tem medidas que funcionam, né, ou pelo menos funcionavam de uma forma muito boa durante a fase de não pandemia, como o Ronda Maria da Penha, né, aí com apoio tanto de GCM quanto de Polícia Militar, mas que num período de mais restrição e que também a gente precisa pensar em outros suportes, a gente acaba, né, tendo uma dificuldade. E, por fim, o que a gente precisa, né, na verdade, é proteger e salvar a nós mesmas, as nossas mulheres. E é isso. Fico aí à disposição de vocês. Obrigada. Falou com a gente, deixou aqui. Doutora Ana Paula de Oliveira Castro, defensora pública de São José dos Campos, ex-coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, no DEM, de 2012 a 2018. Queria falar um pouco, explicar o que é o NUDEM. O NUDEM é o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, atua pela efetivação do princípio da igualdade de gênero, com especial enfoque em políticas públicas
que combatam as discriminações sofridas por mulheres, atende os casos relacionados à violência doméstica e realiza acompanhamento de medidas protetivas determinadas pela Justiça. O serviço é prestado pelo direito da Defensoria e com acompanhamento da Delegacia da Mulher. O núcleo possui uma atuação em destaque na aplicação da Lei 11.340, de 2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha, que prevê medidas de prevenção, repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. O órgão acompanha e auxilia a Defensoria especializada nos atendimentos às mulheres em atuação de violência domésticas, vinculadas aos juizados especiais de violência doméstica que nós temos aqui em São José. Posso passar para você chamar a nossa segunda e depois a gente... Aqui, a Cris. A segunda, embaixo. Boa noite a todos. Eu primeiro agradecer a doutora Ana Paula, a Cristina, que é uma amiga a longa data aí. Eu acho de suma importância esse encontro aqui, não só por causa da pandemia, mas é pelo que a gente está vendo dia a dia aí. Cada dia as mulheres mais acuadas, mais na sujeição e principalmente, muitas vezes, não o próprio femicídio, que é uma coisa bárbara, mas pior que o femicídio é a vingança através do infanticídio, que é uma coisa cruel também que acontece com a mulher. Mas eu queria primeiro ouvir a Cris. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Queria ouvir a Cris aí, para a gente poder conversar mais um pouco. Obrigado a todos. Boa noite a todas. Boa noite à nossa vereadora Dulce Rita, vereadora Amélia, vereadora Juliana, a nossa bancada feminina, que é tão pequena, né, que precisa aumentar. A doutora Ana Paula, é isso? Boa noite também, e a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha, que é um serviço desempenhado pela Guarda Civil em São José. Ela foi criada no dia 20, na verdade, no dia 25/6/2019. Né? Nós tivemos em outras cidades, fomos pesquisar o serviço de Patrulha Maria da Penha, trouxemos para São José dos Campos, tivemos uma longa conversa com a doutora Márcia Loureiro, com a doutora Cíntia, e conseguimos fazer essa patrulha, né? Ela hoje atende 45 mulheres, né? 20 na região sul, 13 na região leste, 6 na região centro e 6 na região norte. Em 2020 nós tivemos 114 ocorrências da Maria da Penha, com 25 prisões. E este ano nós já tivemos 38 com 10 prisões. Falando de 3 meses só que começamos o ano aí. Então, acreditamos que esse número vai aumentar até o final do ano. Né? A Patrulha Maria da Penha, eu vou explicar como que é um pouquinho. A entrada dela é pela Delegacia da Mulher, a mulher vai fazer um boletim de ocorrência. Quando ela solicita a medida protetiva, essa medida vai para o fórum e a doutora Márcia, ela despacha para GCM as mulheres, aquelas mulheres que correm maior risco, não que todas corram risco, mas as que estão em maior perigo, para serem acompanhadas por essa patrulha. A nossa patrulha funciona 24 horas, ela atende especificamente essas mulheres que são encaminhadas pelo fórum, mas também atende o flagrante delito da violência doméstica. Todas as nossas equipes são acompanhadas por uma mulher, um GCM e uma GCM. Eles vão até a vítima, eles fazem uma entrevista, conversam com ela, perguntam quais as maiores dificuldades que essa vítima tem, os locais que ela costuma frequentar, casa, trabalho, algum lugar de rotina que ela frequente, que ela gostaria que a ronda eventualmente passasse. Então, é assim que essas vítimas são acompanhadas.
A patrulha ela tem um WhatsApp, ela tem um telefone específico que fica com a equipe. Essa mulher ela consegue contactar quando ela corre esse risco e acionar de imediato a patrulha, né? Aquela campanha de sinal vermelho que foi o ano passado iniciado, nós tivemos o primeiro caso do Brasil que foi atendido pela Guarda Civil de São José dos Campos. É uma mulher que desenhou o X vermelho na mão, procurou uma farmácia e nós conseguimos atender ela. A campanha começou no dia 10/6 e a primeira ocorrência aconteceu no dia 16/6. 6 dias depois, São José estava atendendo essa patrulha. Como que eu posso dizer? É uma patrulha que nós gostaríamos de estender mais, de atender maior número de pessoas e que nós estamos se programando para isso e que nós vamos fazer também um atendimento para essa mulher a nível de esporte que está sendo estudado, de defesa pessoal para ela. É um programa que estamos estudando para que essa mulher ela consiga receber também defesa pessoal, que vai ser ministrada também por guardas que são formados em judô, em outras artes marciais que possam ajudar. Então, para nós, da Guarda Civil Municipal, é um prazer servir a população de São José. Falando um pouco de mulher aqui, como a doutora falou, nós temos que se unir mais, né? Nós temos que demonstrar que o nosso lugar é onde nós quisermos. Essa é a grande verdade. Trabalhamos num ambiente machista, né? E temos que sim enfrentar de todas as maneiras para que nós possamos demonstrar a nossa competência. Hoje, atualmente, na Guarda Civil de São José dos Campos, nós temos apenas 24 mulheres, poucas delas estão na rua, são pessoas que já trabalharam bastante e agora tem as mais novas que entraram em 2019 e 2020, né? Que são as que trabalham na rua. Temos vários programas da Guarda que trabalham tanto com a mulher quanto com a criança também, que eu acho muito importante envolver o familiar da mulher nos trabalhos que a Guarda faz. Então, nós temos um trabalho de conscientização que são nas escolas, que infelizmente a gente não está conseguindo desempenhar por causa da pandemia, mas temos outros projetos para englobar a família dessas mulheres que precisam ser protegidas pelo município, pelo Estado, e eu acho que nós juntas somos mais fortes, eu sempre digo isso. Quando eu digo a nossa bancada é tão pequena e tem que aumentar, nós temos que estar juntas para poder nos defender, assim como a doutora falou, né? A gente se defende o tempo todo, mas isso é muito importante. Então, a Guarda Civil está disponível para as mulheres vítimas de violência 24 horas por dia, tanto para o atendimento que esteja ocorrendo ou para aquelas que forem encaminhadas através do judiciário para a Guarda Civil. É isso. Tá joia. Obrigada, Cris. E obrigada, doutora Ana Paula. Eu acho que foram duas colocações muito importantes, até mesmo para reforçar o conhecimento, né, sobre a Patrulha Maria da Penha. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso, mas você já até esclareceu a minha dúvida. Eu vou apresentar um pouquinho a Cris aqui, atual subcomandante da GCM de São José dos Campos, Cristiane Claudino Lobo, é mais conhecida como Cris da Guarda. Ingressou na Guarda Civil Municipal em 2000. Ao longo da carreira como servidora pública, passou por diversas áreas, assumindo também o cargo de inspetora regional. Participou da criação, em 25 de junho de 2019, do projeto da Patrulha Maria da Penha. O programa consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para verificar o cumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça e reprimir eventuais atos de violência. A subcomandante irá falar sobre a atuação, como já foi falado, né, no combate da violência contra a mulher. Obrigada, Cris. Obrigada, doutora Ana Paula. Vou fazer uma pergunta, doutora Ana Paula. O feminicídio, ele é possível ser evitado? Quais são as medidas que o Estado, o que a gente pode fazer para diminuir, para evitar?
Bom, vereadora, eu acho que a primeira providência é a gente dar maior credibilidade à palavra da mulher, né? A gente precisa pensar, né, considerando que a maioria dos feminicídios acontecem, né, são praticadas por companheiros, por ex-companheiros e praticado dentro do ambiente doméstico, a gente vai ter muita dificuldade em ter testemunhas daquela violência que essa mulher vem enfrentando. Né? Então, a gente precisa dar maior credibilidade para uma mulher. Uma mulher, né, ela não pode sempre ser taxada de mentirosa ou de mitômana. Se ela procura ajuda, né, em qualquer profissional, né, que trabalhe com a questão da violência doméstica, seja delegacia, defensoria, né, assistência social, a polícia, se ela busca ajuda é porque de fato ela está precisando. A mulher, quando busca ajuda, ela nunca vai pela primeira vez, né, na primeira violência que ela sofre, né, ela vai quando ela realmente já não aguenta mais viver naquele ciclo da violência, né. A violência, ela é entendida inclusive como cíclica. Ela começa como algo, né, o casal ali tem uma paixão, tem um bom relacionamento, né, depois parte para os primeiros desentendimentos e depois vem a violência em si, né? E isso se repete e vem se agravando até o ponto que a gente chega no feminicídio, né? Então, acho que a primeira das questões é a gente dar maior credibilidade e acreditar nessas mulheres que estão buscando ajuda, né? Acho que um segundo ponto é incentivar essas mulheres a denunciar, acreditar que o serviço funciona, acreditar que o serviço que o sistema de justiça funciona, que a polícia funciona, que as medidas de proteção realmente funcionam, né? E pensar cada vez mais em políticas públicas para a gente acolher essas mulheres, né? Como bolsa aluguel, para elas terem para onde ir, porque às vezes o ideal não é essas mulheres irem para um abrigo, porque às vezes tem filhos maiores de 18 anos que vão precisar acompanhar, né? Garantir a estabilidade no serviço, que muitas das vezes essas mulheres perdem, garantir sigilo nas informações. Então, é necessário, acho que nesse momento, principalmente uma articulação de todas as pessoas que trabalham com a violência doméstica, né, que acolhem as mulheres, trabalhar cada vez mais em conjunto e pensar em políticas públicas efetivas, né, que tragam, de fato, garantia para essas mulheres. Doutora Ana Paula, eu queria perguntar, mas essas instituições funcionam mesmo? Até que a primeira denúncia, elas têm que estar confiantes, têm que confiar, mas essa rede funciona mesmo? Porque muitas vezes Olha, eu tendo até acreditar pelos que noticiários, sim, né? a gente vê noticiário, não, porque está na medida protetiva, não sei o que, a maioria das vezes. Eu acho que até essa medida protetiva, por não funcionar, deixa o companheiro dela mais enraivecido ainda de tomar conhecimento. Aí eu acho que a coisa até que atropela um pouco. Então, eu acho que esse fortalecimento da rede seria o essencial, né? Que nós aqui, Sim, enquanto sem município, inclusive com nós, bancada aqui, nós tínhamos que sentar mesmo para ver o que está... Não é só a delegacia da mulher 24 horas, tem a parte social, a parte de emprego, a parte... Nossa, a pandemia, então, é um leque de problemas que toda mulher tem que enfrentar antes de bater na porta da delegacia e estar ciente do que ela está fazendo. Então, eu acho que isso aqui é um grande momento para a gente sentar uma primeira vez para ver mesmo se a rede está funcionando e como melhorá-la. Eu queria que vocês dessem opinião sobre isso. Concordo com você plenamente, né? Aliás, a Lei Maria da Penha, eu acho que o grande diferencial dela é trazer de uma forma muito clara a necessidade de articulação de políticas públicas. Se a gente não tem políticas públicas voltadas para essas mulheres, né, ou para as mulheres em geral, se a gente não tem um recorte, inclusive, de classe, de gênero, de raça, tudo isso pesa. A gente sabe que a violência contra a mulher branca ela é muito menor do que contra a mulher negra, né? Os índices de feminicídio contra as mulheres negras, inclusive, é muito maior, né? As pesquisas mostram isso. Então, a gente precisa, assim, né? O que a gente vê na defensoria, às vezes uma mulher, quando ela aparece buscando ajuda, querendo uma medida protetiva, ela precisa pensar nas outras questões, né? Porque essa mulher, muito provavelmente, às vezes não tem um trabalho, ela precisa resolver o divórcio, ela não sabe como vai alimentar os filhos, porque o cara não vai pagar a pensão, a criança já não tem vaga em creche, a criança não tem vaga em escola, ou se ela for transferida, ela sabe que a transferência não é tão simples, né? Então, não adianta a gente, concordo, não adianta ter uma medida protetiva, um papel na mão, se ela não tiver todo o outro amparo.
né? Então, às vezes, muitas mulheres permanecem nessa situação, principalmente em função da questão econômica, né? Porque por mais que as mulheres hoje, na sua grande maioria, trabalhem, sejam inclusive chefe de família, às vezes a renda, né, daquele companheiro, né, somando a dela, é essencial para a sobrevivência, não é nem para o sustento, né? A gente passa por um momento aí em que as mulheres foram atingidas de uma forma contundente em relação ao mercado de trabalho, né? Muitas mulheres perderam seus empregos, né? E aí elas não têm como sustentar. Então, não vai ser só uma medida protetiva que vai resolver, né? A gente precisa de muito, muito mais, né? E cada vez mais trabalhar em conjunto. Bom, então eu entendi, eu acho que a doutora Ana Paula, junto com a Cris também, quando falou do serviço da Patrulha Maria da Penha, mas ficou bem claro, né, doutora, que, e o que a vereadora Dulce Rita colocou aqui também, é essa questão da rede de proteção, né? É o que a gente tem que... Não a partir de hoje, mas já vem vindo, já sendo discutida essa rede, mas cada vez mais esse fortalecimento dessa rede de proteção mesmo à mulher que é vítima da violência, que foi o que a senhora falou, que é a questão da saúde, da educação, do emprego, da moradia, que abarca toda essa questão, né? Além dessa medida protetiva e o afastamento em si, da onde ela está, mas ter esse amparo de políticas públicas que amparem mesmo essa mulher, essa mãe, porque senão acaba uma situação, fica capenga, né? É uma situação que tem, de repente, uma medida protetiva, mas ela continua no mesmo lugar, ela continua numa situação que acaba voltando à violência. Então, o que eu entendi é esse fortalecimento realmente da rede de proteção com políticas públicas, não é isso? Sim, sim. Eu particularmente, inclusive, sou super entusiasta da Patrulha Maria da Penha, né? Porque, como coloquei, a gente não consegue garantir para uma mulher que tem medida protetiva, né, uma proteção efetiva, ter um policial na sua porta 24 horas por dia, impedindo que o agressor, de alguma maneira, se aproxime, né? Mas se ela tiver algum instrumento de fácil acionamento, né, que se faz através do celular, que fica com essa guarda, né, com a guarda municipal, isso traz uma maior efetividade, né? E para ter essa efetividade, é preciso que o judiciário reconheça o risco que essa mulher está vivendo, encaminhe essa mulher para a GCM, encaminhe essa mulher para os programas, né, municipais que já existem, para uma rede, inclusive, né, de acompanhamento psicológico para ela se fortalecer, né, programas de capacitação para, quem sabe, ela conseguir um emprego melhor, né, para realmente nunca precisar mais desse ex-companheiro ou companheiro, né? Então, eu, né, além de entusiasta, né, para mim é muito evidente, sem articulação e sem políticas públicas, a gente não combate a violência doméstica. E, principalmente, se a gente não puder falar de diferenças de gênero, né? A gente precisa reconhecer que essas diferenças existem, né? Que as mulheres, historicamente, são colocadas em posição de inferioridade e que a gente precisa sempre de ações afirmativas até que um dia a gente possa falar de uma igualdade efetiva entre homens e mulheres. Perguntar para a Cris, porque nós estamos falando de uma situação, a guarda, ela atende as mulheres que depois que a doutora envia para vocês. Eu sei, e já tive muitas reclamações, de que o primeiro momento da mulher que é na delegacia, ela não tem esse acolhimento, né? Porque como nós não temos a delegacia 24 horas, na segunda-feira, ela apanha no final de semana, ela vai na segunda-feira. Ela fica o dia inteiro na delegacia, o dia inteiro, né? Além de não ter essa acolhida, ela sai de lá, não sai fortalecida, eu vim, entendeu? E vou acreditar, ela sai de lá muito baqueada. Hoje, na Lei Maria da Penha, não obriga que a delegacia coloque que ela tem que ser atendida por mulher. Mas hoje os BOs têm muitos problemas, nós sabemos que o escrivão, na hora de ouvir a mulher, não tem paciência, né? Eles não estão treinados e não têm essa formação, até porque nem todos os policiais que estão na delegacia
da mulher é o lugar que ele gostaria de estar, né? Então, acho que, do ponto de vista da patrulha, esse é o diferencial, porque é um município, tem uma política e tal. Mas, do ponto de vista do Estado, né, eu vejo que nós precisamos, Juliana e Dulce, ter um avanço e ver se a gente consegue ter uma acolhida melhor dessas mulheres quando elas vão fazer o primeiro BO, o segundo BO, o terceiro, porque elas vão e voltam, né? Para que a gente tenha essa mulher mais fortalecida para continuar denunciando e pedindo, buscando a sua medida protetiva. Não sei se vocês, claro, acho que tem essa parceria, mas a parceria, nós não começamos com vocês, com o município, né? A gente vem depois, já com a parte do judiciário, um pouco isso que eu vejo. Amélia, eu posso dizer, por experiência própria, eu fiquei 2 anos e meio, eu trabalhei na DDM prestando serviço, eu fazia um serviço de triagem. Quando a mulher chegava, vítima de violência, eu fazia uma triagem com ela e naquele tempo, né, comecei na Avenida Anchieta e eu acabei indo junto para a atual Delegacia da Mulher. As delegadas eram a doutora Renata e depois a doutora Ana Paula. Então, o que a mulher precisa muito quando ela chega lá? Primeiro, quando você vai atender ela não vai lá à toa. Ela vai lá porque ela já está sensibilizada. Então, você tem que ter muita calma na hora de atender, de perguntar, de como você vai saber os dados, de como você vai passar também. Porque como eu fazia a triagem, eu colhia todos os dados primeiro e quando eu conversava com a escrivã, na minha época ainda era em escrivãs, tinha um ou outro, mas a maioria eram mulheres mesmo que trabalhavam na DDM, então eu já fazia uma prévia, já passava um esboço para ela do que estava acontecendo, e aí o que elas precisavam bastante? De um atendimento psicológico e um atendimento da assistente social, que na minha época existia lá. Existiam estagiárias de psicologia, assistente social, que eram estagiárias. Então, a mulher, geralmente, quando ela queria, às vezes ela queria só conversar, ela queria orientação. Então, assim, muito disso eu acredito que não existe mais na Delegacia da Mulher. Então, é uma coisa que eu acho que é importante, que tem que ter. Ela tem que chegar, ela tem que ser atendida, tem que passar por uma triagem, encaminhar ela ou para o serviço social ou para a psicóloga, para ela conversar, que daí ela vai conseguir contar tudo para uma mulher, é lógico, e depois fazer o seu boletim de ocorrência, né? Porque muitas das coisas que aconteciam lá, elas acabavam confundindo um pouquinho. Elas iam por causa de briga de vizinho, elas iam por causa de que o marido tinha abandonado a família. Então, algumas das coisas que elas faziam não era caso para BO naquele momento. Então, tendo aquele atendimento, primeiro, a delegacia 24 horas, né, o acolhimento, de chegar, de poder ter um acolhimento de uma mulher, de ser encaminhada para assistente social, para psicóloga. O que a gente tinha muita dificuldade, depois que eu já tinha saído de lá e ainda quando estava lá, era quando precisava abrigar uma mulher. Aquela que chegava a última para fazer o boletim de ocorrência e que você não sabia o que você ia fazer com ela quando ela vinha com 2, 3 crianças. Então, essa dificuldade de abrigar a mulher naquele momento de que ela estava precisando realmente. Então, acho que são coisas que a gente tem que realmente falar entre si na rede. Não precisa ser eu acredito que não precisa ser uma rede extensa, mas a Guarda Civil, a Polícia Militar e tanto a Delegacia da Mulher, ela tem que ter esses contatos, ela tem que saber como ela faz para encaminhar essa mulher se ela não conseguir atendimento na delegacia. Outra coisa, aos finais de semana, ou então depois do horário de expediente da Delegacia da Mulher, ao horário que ela está fechada, a patrulha funciona 24 horas. Significa que se nós pegarmos alguma ocorrência na rua de violência doméstica, ou se nós atendermos essas vítimas, nós vamos levar elas para fazer o boletim de ocorrência no DP de plantão. Atualmente, apenas um DP atende de plantão, que é o 3º DP. Ela é atendida, mas não com aquele acolhimento que ela gostaria de ser.
não é? E ela Dessa volta para a delegacia depois também, né? Ela tem que ir para a delegacia da mulher depois. Apesar Não, dela não fazer o BO, necessariamente. não, pelo que eu entendi. Não necessariamente, não porque necessariamente. agora o plantão consegue também solicitar medida protetiva para ela. O BO dela é encaminhado para a delegacia da mulher, isso é fato, vai encaminhar o BO. Mas ela vai ter todos os trâmites ali, no plantão. Ela vai conseguir fazer o corpo de delito, vai conseguir ser atendida, vai conseguir a medida protetiva, só que a medida protetiva ela não sai na hora também. Né? Ela ainda vai ser encaminhada para o fórum para apreciação da juíza. Então, não é uma coisa que ela já sai ali. E outra coisa que elas não conseguem entender, que a medida protetiva, ela tem a sua restrição, né, do autor, mas que ela não protege ninguém, porque ela é um papel. Então, ela também tem que tomar os seus devidos cuidados mesmo depois que ela faz o boletim de ocorrência. Outra coisa também que eu acho que acontece bastante, as mulheres elas fazem o boletim de ocorrência, elas não conseguem sair do ciclo de violência, que é uma coisa que a rede tem que ajudar, que ela saia desse ciclo, porque senão ela vai voltar novamente com o agressor, e aí ela vai sofrer de novo. E muitas vezes ela fica com aquela medida, mas ela não tem coragem de chamar o AGCM ou a polícia militar, porque ela está ainda querendo reatar esse casamento, né? Essa vida familiar. Então, no meu modo de ver, existem essas coisas, que é a quebra do ciclo de violência, o atendimento com acolhimento, o atendimento da assistente social, o atendimento da psicóloga, a delegacia 24 horas. E nós podemos ter esses acessos, né? Eu ter o acesso com a doutora Ana Paula, eu poder falar com a doutora Cíntia, eu poder falar com a doutora Márcia, no momento em que nós precisarmos do auxílio, né? Então, quando eu tenho alguma dificuldade com alguma mulher, ou até alguma mulher que vem e conversa com a gente a respeito de, não, eu quero participar da patrulha, nós informamos para ela como que é o procedimento. E muitas vezes, quando a gente avalia, nós fazemos uma avaliação, a gente acaba ligando e conversando com a doutora Márcia e pedindo para que inclua aquela mulher, porque a gente acredita que seja de conhecer talvez o histórico dela mais, né? Então, acho que a rede tem que falar sim, nós temos que falar tanto com a bancada feminina, como também com toda a rede de autoridades da nossa cidade para poder tentar ajudar essas mulheres, né? Eu penso muito que quem nunca sofreu uma agressão, quem nunca sofreu uma violência doméstica, às vezes começa numa brincadeira, num xingamento, e depois, como a doutora mesmo disse, ela vai evoluindo para um tapa, para um empurrão, para uma agressão e depois para um óbito, né? Então, hoje é discutido muito, não só no nosso âmbito nacional, mas também no âmbito mundial, a questão da violência doméstica. Então, acredito que nós estamos aqui para somar, estamos aqui para ajudar quem precisar. E eu acredito que não só também as mulheres vítimas de violência. Eu vou só me estender um pouquinho, dizendo que nós temos que ter um cuidado também muito especial com os nossos idosos. Tá? A delegacia do idoso também, eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado. Tem, porque eles estão sendo muito enganados através de golpes, e eu acredito que a gente também tem que ter esse olhar para eles. Principalmente as mulheres que são mais idosas, né? Então, eu acredito que a gente também tem que ter um olhar não só para a violência doméstica, mas também para a violência do idoso. Só para uma pergunta aqui. Vocês acompanham até a patrulha, até ela concluir o processo? Até que ponto vocês vão? Até ela chegar no abrigo? Vocês acompanham todo esse processo da mulher? Se ela for ser abrigada, sim. Sim. Acompanha, aguarda terminar o boletim de ocorrência. Se for algum boletim que o autor vai ficar preso, a gente acompanha ou então encaminha essa mulher.
Eu não me recordo de mulher abrigada, talvez uma ou duas mulheres abrigadas nesse tempo de Patrulha Maria da Penha. Mas no tempo em que eu fiz esse trabalho na Delegacia da Mulher, eu lembro que a gente tinha bastante dificuldade em abrigar as mulheres, sim. Você trabalhou num período importante, né? Porque você era uma mulher engajada, defensora das mulheres, por isso está hoje na Maria da Penha. Infelizmente, eu tenho batalhado muito para que mude a delegacia. Tem um relato de uma presidente da associação que atende os presos, a FAP. Ela esteve na delegacia da mulher há 15 dias e a filha dela sofreu uma violência institucional, porque o escrivão não queria deixar ela entrar e foi uma briga. Claro, ela já fez a denúncia ao Ministério Público, foi para frente, porque a mãe é uma pessoa que está engajada, é uma feminista, é uma lutadora, né, pelos amigos dos presos, mas, infelizmente, estou falando dela, que a filha dela teve essa violência institucional agora, né? Então, assim, eu vejo que a Delegacia da Mulher em São José, depois que nós perdemos esse acolhimento, perdemos você e outras pessoas, está muito... Nós precisamos olhar, nós estamos aqui com a nossa pauta da Delegacia 24 horas, mas as mulheres, quando chegam lá, sofrem muito, infelizmente. Eu vejo que precisa a gente colocar isso na pauta para que a rede faça, no balanço da rede, que o Conselho da Mulher, a vereadora Juliana Fraga fazia parte, não sei se você, quem está compondo da Câmara, mas essa é uma pauta que a gente tem que construir. A Dulce está aqui toda hora me perguntando como é que é o funcionamento da rede em São José. Não. Eu acho que nós vamos fazer esse debate para a gente apresentar também soluções. Nós estamos pedindo uma reunião lá com o secretário de Segurança Pública com relação a essa 24 horas da Delegacia da Mulher. Mas eu acho também que, pelo que a Cris falou aí, não é só 24 horas, é assistente social, é psicólogo, é um monte de coisa, porque é o momento nevrálgico da mulher a hora que ela chega para uma delegacia. Então, eu acho que nós temos que estar dando toda a acolhida, mesmo todo o suporte. A acolhida vocês têm que dar na delegacia, a patrulha da mulher tem que estar acompanhando, mas não é só acompanhar naquele momento. É acompanhar até ela se estabilizar, ela, os filhos, porque aquele momento é um momento nevrálgico, vai ter um monte de coisa ali, mas a coisa vai perdurar. Para ela resolver os problemas da vida dela, vai demorar mais um tempo. É essa hora que tem que ter uma rede realmente eficaz, que tem um começo e tem um fim, porque as coisas ficam meio que paradas em tudo quanto é lugar desse país. Mas eu acho que é uma oportunidade também da gente estar sentando, conversando, e vamos ver se a gente consegue estreitar o laço para melhorar as coisas. Porque não é só chegar no dia 8 e lembrar que tem mulher apanhando na rua, que tem mulher sendo assassinada. Isso fica muito pífio, né? Muito banal, muito... Entendeu? Então, eu acho que eu tenho um propósito aqui, me disponho com vocês, eu acho que os outros vereadores também, para a gente sentar junto e tentar encaminhar uma coisa mais sólida e principalmente mais digno, que dê mais confiança para as mulheres, parar com essa sujeição que elas estão aí vivendo. Ainda mais agora, com o problema econômico, né? E você sabe que todo mundo, quando falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Então é isso que eu estou me dispondo aqui. E mais uma vez agradecer por vocês aí, no gabinete, depois eu mando para vocês os dados, porque eu acho que nós não podemos parar. Espero que seja um processo. Temos a Cris aí, que você também falou, Cris, do idoso, acho importantíssimo. Nós estamos aí com uma lista imensa de idosos sendo maltratados, sendo explorado. Também é uma boa luta. Mas vamos começar então, né, com as mulheres, porque senão querer abraçar o mundo, quem nos dera, né? Obrigadão, um beijo no coração de vocês. E feliz mês das mulheres. Bom, eu quero agradecer, né, a Cris, a doutora Ana Paula. Eu fiz parte do Conselho da Mulher aqui de São José. Essa questão da rede tem sido debatido, sim, e discutido, porque, como foi falado, a Lei Maria da Penha é uma lei importante, é uma das melhores leis, né, reconhecida.
E esse amparo e essa rede de amparo à mulher é bem discutido, sim, no Conselho da Mulher, no Conselho. Claro que precisa avançar. Eu acho que vale a pena nós, como bancada feminina, e todo o amparo que teve a participação, sim, da Defensoria no Conselho, da Guarda Municipal, da Saúde, quando é solicitado. Então, vale a pena a gente insistir nessa parte, nessa pauta, que é a rede e o fortalecimento, sim, tanto da lei quanto essa rede de apoio. Eu quero agradecer pela fala da Cris e da doutora Ana Paula, que foi bem interessante, trouxe dados e que só fortalece realmente a luta e o nosso trabalho em relação aos direitos das mulheres e contra a violência, e contra essa violência, né, que tem aumentado. Obrigada pela participação de vocês duas. Queria passar para vocês para fazer um encerramento. Pode ser, doutora Ana Paula? Claro. Obrigada. Sim. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade. Né? Acho muito importante esses debates, principalmente nos espaços políticos. Né? Quando a gente leva isso para dentro do legislativo, a gente ganha uma força, né, que a gente não espera. Porque é daí que vão surgir a maioria das políticas públicas, né? E a gente vai conseguir dar efetividade. Mas aí, né, só pensando nessa questão da delegacia, que na verdade vai refletir em todos os outros, a gente não vai conseguir que nenhum serviço funcione se a gente não conseguir falar a mesma língua, né? Se a gente não conseguir capacitar as pessoas que vão fazer a oitiva e o acolhimento dessas mulheres, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, quem são esses profissionais, disponibilizar e exigir essa capacitação constante, né? Nas questões de gênero, nas questões legais, né? Porque se a gente não conhece isso, a gente não sabe como acolher, né? O machismo é algo muito enraizado na nossa sociedade, né? Nós, mulheres, somos muitas vezes tão machistas quanto os homens, então a gente às vezes acaba julgando, às vezes a gente acaba menosprezando o sofrimento alheio. Então, se a gente não entende, se a gente não se prepara, a gente não faz esse acolhimento devido, né? Então, acho que isso, além da necessidade de haver uma rede que, né, realmente atue e realmente acolha, a gente precisa de pessoas ali dentro que estejam preparadas para fazer esse tipo de acolhimento, né? Muito melhor se mulheres, né, porque gera uma relação de confiança, mas se não for, se não puder, por várias outras questões, que sejam pessoas, né, alinhadas com a pauta das mulheres, com a pauta de gênero, com a pauta do feminismo. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora. Cris? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês, de conhecer a doutora Ana Paula, que eu ainda não conhecia, já estender um convite para ir fazer uma visita para a gente lá na Guarda Municipal, conhecer a nossa patrulha, e também para as nossas vereadoras que quiserem ir conhecer a nossa patrulha, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre a violência doméstica, que eu tive bastante experiência enquanto estive lá na Delegacia da Mulher. Gostaria muito que a gente conseguisse fazer com que essa rede falasse melhor, que os serviços de atendimentos imediatos, que são a Guarda e a Polícia Militar, que fazem esse atendimento, que eles tivessem um link direto com essas pessoas, do abrigo, de outros lugares que a gente possa encaminhar essa mulher quando ela tiver, depois que ela fizer o boletim de ocorrência e precisar ser encaminhada para algum lugar, que você possa ligar e de imediato você consiga encaminhar essa mulher com filhos e não fique ali esperando e aí tem que chamar o conselho, e aí tem que chamar... Não, para que a gente consiga falar exatamente a mesma língua como a doutora falou e que a gente consiga atender melhor a nossa população feminina. Né? Então, Obrigada. Gostaria muito de agradecer o convite e também estender o convite para vocês para irem nos visitar. Obrigada. Nós vamos, mas depois que passar a pandemia, faremos uma visita sim, inclusive com a Câmara, com a TV Câmara Municipal, para ela registrar. É importante esse trabalho. E queria agradecer, colocar que nós estamos aqui engajadas, porque nós acreditamos que um outro mundo é possível, né? Um mundo sem violência, sem machismo,
sem feminicídio, né? E nós estamos aí com essa pauta e o nosso compromisso de lutar por esse mundo. Então, conte com a Câmara Municipal para essa pauta tão importante, porque o mundo sem as mulheres é um mundo muito triste, né? Obrigada a todos. Boa noite.